A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Há um tempo atrás eu conheci um irmão e vi ele pregando, né? Eu falei, mas rapaz, que homem cheio de Deus, né? Senti uma unção na sua palavra, uma palavra chamando para o ensino, né? Eu sou fascinado por ensino da palavra de Deus. É por isso que alguns irmãos não me entendem e diz, Pastor Júlio, por que o senhor fala tão devagar? Chega a dar agonia o senhor falando. Acelera. Não, irmãos, porque o meu estilo é ensinamento. E ensinamento a gente tem que falar com tranquilidade, né? A palavra de Deus diz, mais vale palavras calmas do que gritos de tolos, né? Então a minha função é ensino, por isso que o ensino ele é gradativo e pausado para que você, enquanto eu estou falando, vá aí degustando e vai entrando a mensagem no seu coração e você vá associando com a sua vida. Nossa, isso bate comigo, não bate. Enquanto eu estou falando, vai dando um looping no seu cérebro, associando o que eu digo com momentos de sua vida ou da vida de alguém que você conhece. É por isso que Deus me deu esse estilo. Não é uma coisa, caprichadamente eu falo devagar. Não, é um jeito que Deus me deu porque a minha área é ensino. Prego, mas prego ensinando, né? Então, eu vi aquele irmão trazendo a mensagem para o ensino. Eu falei, rapaz, esse camarada aí, ele tem uma chamada, E um dia conversando com ele, né? Falei, mas rapaz, Deus te usa, né? Ele é pastor. Olha, um dia me deixaram eu dar um ensino na igreja. A igreja ficou de queixo caído. Disse, meu irmão, como o senhor ensina bem e tal coisa. E eu fiquei, né? Ali meio que no monitoramento. Falei, rapaz, esse camarada aí é promissor. Deus tem uma chamada na vida dele. Mas não falei nada que é para o ego não inflar. Porque tem pessoas que não conseguem ter um elogio, sabia disso? E tem pessoas que são viciadas em elogios. Se você não elogiar ela, o dia dela não é legal. Só que passou um tempo, né? E aí chegou uma história muito triste do nosso irmão, né? O irmão se arrebentou todo, quase perdeu a família. Por quê, irmãos? Entre o chamado e a concretização do chamado, tem o teste de Deus. As pessoas não ensinam muito isso, mas eu e você seremos testados por Deus. Assim como tudo na vida é testado. O aparelho que você está me assistindo, antes dele chegar em suas mãos, ele teve o período de teste. E muitos dos aparelhos que foram testados apresentou um problema, um defeito ali. E nas fábricas, quem trabalha em fábrica sabe disso, né? O chamado de controle de qualidade. E o controle de qualidade do céu, meus irmãos, é bem rígido, tá? É bem rígido por quê? Porque nós lidamos com vidas, lidamos com pessoas, tá? Pastor, mas eu conheço gente que está na frente do trabalho, mas é totalmente reprovado. Então, aí é com Deus, né? Mas é importante você ter ciência disso, porque, em primeiro lugar, se você vive assistindo meus vídeos, não porque é meus vídeos, mas tem paciência de assistir até o final, provavelmente você é um candidato a ser usado por Deus em algumas áreas. Por quê? Porque
antes de Deus usar alguém, vai dar interesse dele aprender a palavra. Vai dar interesse de conhecimento da palavra. Mas vem o teste para saber o que tem no nosso coração. Deuteronômio 8 vai dizer que Deus testou Israel, deixando Israel passar necessidades, deixando faltar as coisas, para ver o que tinha no coração de Israel. E a Bíblia diz que Israel foi reprovado nas águas de Meribá. Quando chegaram lá e as águas eram salobas e eles começaram a murmurar de Deus, murmurar de lideranças, e aí foram reprovados ali. Por isso foram reprovados também na hora de entrar na terra, porque eles duvidaram da promessa de Deus e desanimaram o povo. Ali foi um teste, aí Deus disse: essa geração não tem condições de assumir a terra. Então eu vou preparar alguém melhor, né? Você vai ver também a reprovação de Saul. Saul foi alguém reprovado. Saul foi reprovado na área financeira, né? Deixou de cumprir a promessa de Deus, deixou de ter paciência. Todas essas coisas, elas reprovam, tá? Falta de paciência, ganância, área sexual. O que tem de obreiros do Senhor reprovados nesta área, você não faz ideia. Antes de você iniciar o ministério, Deus vai testar você. Vai testar. Você lembra quando Samuel vai dizer para Saul, vai dizer o que para Saul? Deus teria te confirmado o reino para sempre, você não teve paciência. Você entrou na frente de Deus, você ofereceu holocausto, coisa que não é te permitido. Você vai ver a reprovação de Edom, lembra de Edom? Esaú. Esaú ele foi reprovado por quê? Porque ele vendeu a primogenitura dele, uma promessa, algo que só Deus poderia dar, Deus deu a ele, que foi a vantagem de ter nascido primeiro, portanto ser líder da sua família, e ele abriu mão de tudo aquilo por causa de um prazer momentâneo. Tome cuidado com o hedonismo, tá? O hedonismo é a filosofia que busca o prazer acima de tudo. Tem muitos crentes que são reprovados nisso, tá? Olha, Filipenses vai dizer aqui, olha, 3, 18 e o 19 vai dizer assim, ó, porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando de obreiros, que se tornaram inimigos da cruz. Por que eles são inimigos da cruz? O próprio Paulo vai dizer no 19, o fim deles é a perdição, o Deus dele é o estômago. O Deus dele é o estômago, olha, só pensa em saciar momentaneamente. Ó. A glória deles se baseiam-se no que é vergonhoso. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. Preste muita atenção nisso aqui, tá? Se você não pensa na volta de Cristo, se você não pensa no dia do juízo final, tudo seu é meu agora, meu hoje, meu amanhã, meu agora, meu hoje, meu amanhã, meu dinheiro, minha casa, meu carro, minha vida, meu ministério. Só pensa nas coisas aqui da terra? Será que Deus não está lhe reprovando na fé? Coríntios 13, 5 vai falar de crentes reprovados. Segundo Coríntios 13, 15 vai falar de crentes reprovados na fé. Deus vai nos testar, irmãos, tá? Testar o que tem no nosso coração. Será que essa pessoa me ama mesmo? Será que ele está fiel a mim mesmo? Será que ele não vai querer colocar o carro na frente dos bois?
Você vai ver esse teste na vida de Davi. Deus escolhe Davi e 2 vezes Deus coloca o seu rei diante dele. E chegam para Davi e diz: Davi, olha o homem aí, Davi. Mata, acelera logo esse processo. Cuidado com convites de acelerar processo. Todo convite de aceleração de processos que Deus não está nele é atraso de vida. Eu vou repetir para você guardar, tá? Todo convite de aceleração do processo que Deus não está nele é atraso de vida. É por isso que tem muitos jovens que vão para a cama antes do casamento e não sabem, estão atrasando a própria vida. Ministerialmente, com Deus, em tudo. Não conheço um bem-sucedido, tá? Então, não acelere os processos. Eu conheço muitos obreiros que Deus tinha até um chamado na vida deles, e o que eles fizeram? Brigaram com seus líderes para formar suas igrejas, acelerando o processo. É o processo que nos amadurece, é o processo que nos dá substância, é o processo que nos dá entendimento. Satanás vai propor para você, sutilmente, e Deus vai ficar isento, tá? Deus vai ficar ali, olha, fingindo que não está vendo nada. Satanás vai propor para você, vamos acelerar as coisas? Se não já estiver propondo, ou se você não já foi reprovado, né? Foi isso que o diabo fez com o Senhor Jesus e com o próprio Davi mesmo. Olha o homem aí, Davi, mata ele, Deus entregou. Olha a conversinha. Deus entregou teu inimigo em tuas mãos, Davi. Mata ele. Toma logo isso. Cargo de liderança, cargos ministeriais, elevações ministeriais não podem ser usurpados. Se você está usurpando, não se preocupe. Uma hora Deus aparece para prestar conta. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá, tá? Então, tem muita gente forçando divórcios, acelerando, não gosta mais, perdeu a chama da paixão e quer criar motivos para se divorciar. Você acha que Deus é criança? O preço é caro, tá? Tome cuidado. Não foi isso que Satanás tentou com Cristo, com o Senhor Jesus? Antes de o Senhor Jesus começar o ministério, o que Satanás foi lá conversar com ele? Disse, vamos acelerar as coisas? Vamos acelerar? Olha os reinos do mundo. Eu te darei tudo isso se prostrares e me adorares. E o Senhor Jesus disse, eu sei que tudo isso já é meu, mas não é o tempo. Primeiro eu tenho que conquistar na raça. E o conquistar na raça, eu não posso eliminar o processo. Eu vou passar por tudo que eu tenho de passar. Eu vou sofrer a cruz, aí tudo será meu. Então, cuidado com aquilo que vem para as suas mãos, sem antes você passar pelo processo da cruz, sem antes você passar pelo sofrimento, sem antes você morrer, como diz a palavra de Deus, se a semente não vier a morrer, não nasce para dar frutos. Então, tem muita gente que quer evitar o sofrimento. O sofrimento faz parte do processo. Ah, não, vamos aproveitar agora. É aqui que muitos são reprovados. Aquele irmão que eu conheci tinha uma chamada. Eu sei que ele tinha uma chamada. Mas vacilou. Caiu, se arrebentou. Se tiver paciência e arrependimento sincero, Deus vai voltar ali com o tempo a refazer aquele vaso. Porque o vaso se quebrou na mão do oleiro. Mas poderia já estar hoje sendo pastor. Hoje já poderia estar como pastor de uma igreja. Mas, sabe aquela coisa de Edom, de Esaú, né? Para que eu serve a promessa de Deus? Eu estou com fome agora. Eu quero saciar a minha vontade agora.
toda vez que você saciar a sua vontade e passar na frente de Deus, pessoas se ferem, famílias são destruídas, sangue corre e você vai prestar conta. Lembra do rei Davi? Não, o desejo que eu tenho por essa mulher é agora. Vai lá buscar ela, mas ela não é tua mulher. Não quero saber, eu vou acelerar esse processo, eu vou dar um jeito, cara, mas eu quero fazer a minha vontade. Muito cuidado que hoje tem pastores ensinando que você deve fazer a sua vontade. Toda vez que você fizer a sua vontade e deixar Deus de lado, as consequências chegam. As consequências chegam. Eu poderia aqui tentar acelerar o processo, ficar falando de assuntos polêmicos, ficar falando de pessoas que morreram, que eu vi no inferno, que eu vi no céu, para quê? O sangue de Jesus que me cubra. Eu não vendi a minha alma ao diabo em troca de like, em troca de compartilhamento, em troca de dinheiro que o YouTube dá, não, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Ministério é responsabilidade, tá? Por isso que eu opto pelo caminho estreito. O diabo, olha, o Senhor Jesus vai dizer, olha, largo, espaçoso, é o caminho que leva à perdição. Tem tanta gente entrando pelo caminho da perdição, irmãos, para montar igreja do dia para a noite, para crescer no ministério do dia para a noite, para trocar de casamento, para... Irmãos, as coisas de Deus é coisa séria. Deus não mudou, Ele é o mesmo de antes, de hoje e será o de sempre. Muito cuidado que às vezes sutilmente a voz do inimigo vai te propor. Você vai ficar nessa, Você vai ficar nessa. Não, rapaz. Às vezes voz suave, tá? Como Pedro, Senhor Jesus, você não vai morrer agora não. Para trás de mim, Satanás. Peça para o Espírito Santo, Senhor, me ajuda a entender a tua voz. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque preste muita atenção nisso. Antes de Deus colocar algo grande em suas mãos, que vem dele, o teste, tá? O teste. Para você pegar o direito de dirigir na mão, a habilitação, você não passa pelo teste? Para você ser aprovado como um soldado, você não passa pelo teste? Então, atente-se para isso. Às vezes é sutilmente. E muitos, mas muitos, são reprovados na fé. Estão em cima dos púlpitos, gritando arrogantemente, ensinando coisas que Deus não mandou, mas reprovados na fé. E tem muitos que não são corrigidos aqui, vão ser corrigidos lá. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, vós que praticastes a iniquidade. Então, ou aqui ou lá, a reprovação vem. Então, peça para Deus te dar sabedoria, segurar em tuas mãos, para você não ser reprovado. Amém? Deus te abençoe e compartilhe esse conteúdo. Obrigado.